Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de grande alegria estar aqui na minha casa também, Rua Lagoinhas, onde eu recebi o batismo com o Espírito Santo, onde eu recebi as minhas primeiras promessas da parte do Senhor, onde eu fui muito feliz, fiz muitos amigos, tenho muitas pessoas queridas aqui neste lugar. Eu louvo a Deus por esta riquíssima oportunidade. Quero agradecer ao irmão Miqueias pela confiança, né? Agradecer ao pastor também, que concedeu essa oportunidade. E eu não pretendo enfadar os irmãos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Peço que você leia comigo, acompanhe comigo e mantenha a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. João, capítulo 4, a partir do verso 3. Amém? O texto nos diz o seguinte: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu e disse-lhe: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? E és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Deus amado, Pai querido, entramos na tua presença, papai, para te louvar, te bendizer, te exaltar. Eis aí a tua palavra, que seja falado somente aquilo que tu queres, que eu venha desaparecer e que o teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O Evangelho de João é escrito pelo discípulo a quem Jesus amava. Isso João falando a respeito dele mesmo, quando ele escreve o Evangelho, falando que Jesus o amava profundamente. E que bom, que agradável, que maravilhoso é termos convicção de quem somos em Cristo. Ter convicção de quem somos em Cristo nos direciona no caminho correto. Ter convicção de quem somos em Cristo nos impede de vivermos cocheando entre dois pensamentos. Ter convicção de quem somos em Cristo abre as portas para onde vamos, porque só estaremos diante da porta direcionada por Ele. E João, ele tinha essa convicção. João estava no ciclo mais próximo de Jesus. João, ele escreveu o Evangelho com o propósito de apresentar Jesus como Filho de Deus. E esse é um dos evangelhos mais fortes no sentido de propagação da palavra de Deus, propagação dos feitos de Cristo. E nós vamos ver nessa passagem que nós lemos, né, que Jesus ele estava indo para a Galileia,
mas ele precisava passar por Samaria. Jesus estava num processo de divulgação do seu ministério. João, quando ele escreve o Evangelho, ele começa apresentando Jesus como o Verbo encarnado. João 1 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em João ainda, capítulo 1, no versículo 9, Jesus é apresentado como a luz verdadeira que ilumina, que alumia todos os homens que veio à terra. João 3,16, João está dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão através de Jesus. No capítulo 10 de João, ele apresenta Jesus como o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. João 14 vai mostrar Jesus iniciando o processo de despedida dos discípulos. E o Senhor Jesus, ele está dizendo: eu sou o Filho de Deus. João 14:13, Jesus, ele enfatiza: eu sou Filho de Deus. Aquele que crê e me pedir crendo, recebereis. Jesus, ele está posto como centro do Evangelho de João. Jesus está posto como a porta, o caminho, a diretriz. E é por causa de Jesus que nós estamos aqui. É por causa desse amor que nós chegamos aqui. E Jesus, antes de ir, Jesus, ele disse aos seus discípulos: eu estou indo para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei para vocês outro Consolador. E nos deixou com um presente, que é o Espírito Santo de Deus. Quando eu cheguei aqui, essa noite, eu já vim de casa cultuando. Que a gente, quando vem para o culto, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não vem receber, não. Cultuar é o ato de dar, de sacrificar em nosso altar o nosso perfeito louvor, a nossa perfeita adoração. Já foi dito aqui por mais de uma vez: não se conforme de sair da sua casa, de se arrumar, de tomar banho, de ficar cheiroso, cheirosa, para vir sentar aqui nesses bancos, nessas cadeiras e sair exatamente do mesmo jeito. Porque você veio adorar aquele que é digno. Você veio render honras, glórias e louvor àquele que deu o seu melhor. Jesus se doou por nós. E o texto, ele vai apontar para o histórico da mulher samaritana. Uma pessoa que estava à margem da sociedade. A mulher samaritana era uma mulher adúltera. Uma mulher que tinha vários maridos. Uma mulher que já tinha perdido a expectativa de ser aceita pela sociedade, porque ela estava em falha. E nós sabemos o quanto a sociedade é rigorosa com as falhas. Não que o nosso Deus não seja, mas o nosso Deus também é misericordioso. O nosso Deus também é amoroso. E o texto nos mostra que Jesus estava passando para a Galileia e ali por Samaria Jesus parou, sem propósito de maneira nenhuma. Porque lá em Isaías capítulo 9, nós vamos ver a referência do ministério de Jesus, falando que Jesus seria a luz que alumiaria aquele povo gentil, que sairia da Galileia. E é isso que Jesus está fazendo, porque Jesus não faz nada sem propósito. A sua vida não é sem propósito. O salmista, no Salmo 139, ele vai dizer: quando eu era informe, eu ainda não existia, não tinha me formado, mas o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. Olha a convicção, olha o entendimento, olha
olha a profundidade dessa palavra. O Senhor, Ele te escolheu. Ele me escolheu. E o Senhor não me escolheu, não te escolheu para que vivêssemos à margem, não. O Senhor não me escolheu e não te escolheu para que fôssemos uma estatística, para que estivéssemos lá constando no censo do IBGE, para que estivéssemos constando no cadastro do NIS, do governo. Não! O Senhor te chamou com propósito. Aquela mulher, ela já tinha perdido o entendimento do seu propósito. Quem sabe ela desejou que o seu casamento, primeiro casamento, tivesse sido maravilhoso. E talvez não tenha sido isso que aconteceu. A Escritura não deixa claro. O que a Escritura deixa claro é que aquela mulher era uma pecadora, apartada do convívio social. A Escritura também deixa claro que Jesus tinha um momento ali. Aquela mulher saiu para pegar água, a hora sexta, no horário de meio-dia. Porque no horário de meio-dia era muito improvável dela ter contato com outras mulheres, com outras pessoas, uma vez que as pessoas iniciavam suas rotinas e uma das primeiras coisas que as mulheres faziam era retirar água para dar prosseguimento às suas atividades. Aquela mulher, para se privar da chacota, da acusação, do apontamento, aquela mulher não ia no mesmo horário das outras. Ela ia meio-dia. E quem está lá meio-dia? Jesus. E muitas vezes nas nossas vidas, meio-dia chega e a gente está achando que não vai acontecer nada. Meio-dia chega e talvez você, amigo ouvinte da palavra de Deus, está achando que sua vida não vale mais nada. Mas eu quero te dizer, meio-dia Jesus está lá. Meio-dia Jesus está te esperando, está te aguardando. Jesus quer te encontrar. Aleluia. E aquela mulher encontra com Jesus. Inicia-se um diálogo com Jesus. E Jesus começa falando com ela. Ei, dai-me de beber. E aquela mulher se espanta. Primeiro por ele ser um homem, falando com uma mulher, que na cultura da época não era permitido homem ter contato com uma mulher, a não ser que fosse sua esposa ou suas filhas, sua mãe. Essa era a regra. E Jesus está ali como um homem se direcionando a uma mulher. Primeiro ponto. Uma mulher pecadora. Segundo ponto. Uma mulher samaritana. A história bíblica nos mostra que os samaritanos tinham uma rixa com os judeus por discordâncias em relação ao local de adoração e por conta deles terem se misturado com povos estranhos numa guerra contra os judeus. Então, existia uma rixa. E Jesus surpreende aquela mulher. Dai-me de beber. E aquela mulher diz assim: como pode? Como é possível o Senhor, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? Jesus, ele segue conversando com aquela mulher e diz: se conheceras o dom de Deus e soubesse quem é que está te pedindo de beber, tu é que me pedirias água. E olha o pensamento. Quando muitas vezes estamos bloqueados com a nossa visão espiritual. A nossa visão espiritual muitas vezes está bloqueada. E Jesus está apresentando a solução do problema. E eu e você estamos olhando com a visão bloqueada. Como é que você, Jesus,
Vai resolver meu problema se tu não tem balde. Não tem corda. Não tem como retirar a água do poço. Olha aí. Jesus está dizendo, eu vou resolver o teu problema. Aí o que é que ela está fazendo? Esse é o problema. E tem mais esse problema. E esse problema. Como é que tu vai resolver esse problema? E Jesus, ele segue conversando com ela. Ela diz, por acaso, é tu maior do que meu pai Jacó? E aqui está mais um ponto que nós precisamos entender do que acontecia na vida daquela mulher. Aquela mulher, ela tinha depositado sua confiança no homem, no que ela estava vendo. O poço está ali na minha frente. A água, eu estou vendo dentro do poço. Mas muitas vezes, o Senhor quer te fazer enxergar que os olhos carnais não estão vendo. O Senhor quer te mostrar o que não está ali estampado nas redes sociais. O Senhor quer te revelar os projetos dele e você está ali cego. Eu não estou conseguindo ver. Mas que nessa noite, eu e você busquemos enxergar através dos olhos de Jesus. Que possamos pedir ao Senhor que venha cair as escamas dos nossos olhos e venhamos enxergar o propósito do Senhor nas nossas vidas. Jesus segue o diálogo com ela e diz o seguinte: qualquer que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Nunca mais. Gênesis 3, versículo 6, vai nos mostrar o momento da queda. O momento do rompimento. O momento do desligamento. O homem convivia com o Senhor. O Senhor visitava e dialogava com o homem. O Senhor tinha um relacionamento com o homem. E quando o homem cai, ele perde a conexão com Deus. E abre-se um espaço, uma lacuna dentro do homem. Uma lacuna que só pode ser preenchida por uma pessoa. Essa lacuna leva o homem a buscar outras formas de preencher esse vazio. Mateus 6, no capítulo 1, início do Sermão da Montanha, nós vamos ver Jesus advertindo: não dê esmolas para que todos vejam. Faz em secreto. Porque se você der esmola para que todos vejam, o Pai não vai te recompensar por isso. Busca por aceitação social. E quantas vezes nós fazemos algo não pela direção ou espontaneidade do Espírito Santo, mas para sermos aceitos por alguém. E Jesus está vendo. E este vazio que está dentro de você, que está dentro daqueles que estão distanciados de Jesus, não é preenchido, porque ele tem um dono. Esse vazio tem um tamanho exato. Mais adiante, Jesus vai dizer que nós não podemos juntar tesouros na terra. Capítulo 6 ainda. Não junteis tesouros na terra. E quantas são as vezes que nós vemos as pessoas esbaforidas? Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ter uma situação financeira melhor. Como se uma situação financeira melhor pudesse preencher o vazio que é do tamanho dele. E não pode. E não vai. E é impossível preencher o vazio que é do tamanho dele. Jesus, conversando com a mulher no diálogo mais adiante, versículo 17,
Ele pergunta, versículo 16, ele diz assim: vai e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Aí Jesus disse: disseste bem, tu não tem mesmo. Prazeres sexuais, eu vou preencher o meu vazio com tudo que o mundo pode me oferecer. Impossível. Nenhuma relação amorosa, nenhum ser humano, nenhum ato prazeroso consegue substituir o espaço, preencher aquele espaço que é do tamanho dele. E quando Jesus está ali, dialogando com aquela mulher, ele diz para ela: vai, porque eu vou te dar a água viva. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está buscando reconectar a mulher a ele. E nós vamos ver em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, o ato da reconexão como se dá. Capítulo 3, versículo 23 nos diz o seguinte: porque todos pecaram. Quantos? Todos. Nascido no evangelho, não nascido no evangelho. Pessoas que fazem caridade, que não fazem caridade. Todos pecaram. Não havia um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, para a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus, ele nos reconectou. Jesus, ele nos religou ao Pai. Jesus, ele nos arrancou do charco de lodo. E Jesus estava ali naquele diálogo com a mulher samaritana, dizendo assim: eu estou te vendo. Talvez você se perguntou numa luta, numa prova, numa situação: Deus não está me vendo. Às vezes parece, né? Deus não está me vendo. Mas assim como Jesus disse para a mulher samaritana, ele disse para mim e para você: eu estou te vendo. Eu te enxergo. Eu te entendo. Eu compreendo o seu interior. Eu te sondo, como o salmista disse lá. Ele te conhece. E Jesus, ele está religando a mulher com o seu sacrifício salvífico. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas essas coisas lhes são sujeitas, claro está que se situa aquele que sujeitou todas elas. Todas as coisas estão sujeitas aos pés do Senhor. Jesus, ele reconectou as nossas vidas. E no diálogo com a samaritana, Jesus, ele também queria reconectá-la. Jesus, no capítulo 3, teve um diálogo anterior com Nicodemos. E Jesus, ele conversando com aquele homem, ele apresentou-se, ele disse como era, ele disse de onde viria a salvação, quem era a salvação, como proceder para alcançar a salvação. E aquele homem tinha curiosidade. E Jesus, no versículo 16, capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: e a condenação é esta, que a luz veio para o mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. Jesus ele está dizendo, ó, eu vim, eu sou a luz. Capítulo 1 de João, eu sou a luz, eu ilumino tudo. Você ama mais a luz ou ama mais as trevas? O próprio Cristo está respondendo que o homem, ele prefere as trevas. E aquela mulher estava ali, numa condição deplorável, excluída. E Jesus, quando ele faz as coisas, irmãos, Jesus não faz nada pela metade. Jesus, ele faz tudo completo, perfeito e excelente. Jesus mandou a mulher ir buscar o marido. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, eu sei que você não tem marido, porque tu tivestes 5 e nenhum é teu. Mas Jesus não disse assim, eis que vai descer fogo do céu. Não foi isso que ele disse. Não foi isso que ele disse. Ele seguiu o diálogo com ela. E ela, admirada, disse, vejo que tu és profeta. Quem é que ia revelar se não fosse profeta? Ela não conhecia ele. Ele não conhecia ela. Pelo menos ela achava assim. E ele revelou tudo quanto ela tinha feito. Assim é na minha e na sua vida. Às vezes a gente acha que Jesus não está sabendo de nada. Jesus não está vendo nada. Mas Jesus tem olhos como chama de fogo, que contemplam tudo, que veem tudo, que veem a intenção. Para nós, seres humanos, a intenção não vale muita coisa não. O que vale é o resultado. Mas para Jesus vale. Ele contempla a intenção do coração. E aquela mulher saiu dali restaurada, ciente de que estava levando uma vida errada e que precisaria abandonar as velhas práticas. Porque não adianta eu dizer para você que Jesus ama, que Jesus ele compreende, que Jesus ele aceita, porque Jesus ama, compreende e aceita. Mas Jesus ele não vai te manter na presença dele e no pecado. Jesus ele quer mudança. A mudança precisa vir no primeiro passo da minha parte, da sua parte. Jesus ele preencheu o espaço no coração daquela mulher. Aquele espaço que ela preenchia com os amantes, sabe? Jesus preencheu. Jesus transbordou na vida daquela mulher. Aquela mulher, ela foi cheia de Jesus. Águas vivas fluíram de dentro dela. E ela não precisou mais preencher o espaço do seu coração, o vazio existencial com coisas terrenas. Que eu e você possamos seguir focados no entendimento de que nada substitui a presença dele. Nada substitui o amor dele por nós. Nada é capaz de nos satisfazer plenamente, a não ser o Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas. O Senhor Jesus, ele se doou por nós. O Senhor Jesus, ele se rendeu por nós. E não foi porque nós merecíamos. Efésios capítulo 2, ele diz, o apóstolo Paulo diz, que nós recebemos a salvação pela graça. Não é porque a gente é bonzinho, porque a gente sorri, porque a gente é educado. Não foi por isso.
Foi pela graça. Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Mas ele disse: não, eu vou me doar em resgate deles. Eu quero eles. Eles são meus. Não, o plano será cumprido, Pai, arrisca. E quando Jesus está no Getsemane chorando, orando, angustiado, muitas pessoas acham que Jesus está angustiado por causa do sofrimento. Não, queridos, não era isso não. Sabe qual era a angústia de Jesus? Jesus seria apartado do Pai. Todos os nossos pecados seriam lançados sobre ele. E Jesus seria apartado do Pai. O Pai não podia estar mais com ele. Entenda o quão sofrido era para ele este momento. E ele pediu ao Pai: ó Senhor, se possível, passa de mim. Ele pediu, mas no mesmo momento, Jesus ele diz: todavia seja feita a tua vontade. Não havia plano alternativo, era ele. Não havia segunda opção, era ele. Nós precisávamos que um justo, perfeito e excelente morresse por nós. Ninguém poderia pagar este preço, apenas ele. E é por isso que ele tem o tamanho exato do vazio que existe dentro de cada um de nós. Aqueles que já foram preenchidos por ele. Onde é que está aqueles que já foram preenchidos por ele? Aqueles que foram cheios dele. Quando nós somos cheios dele, não há espaço para mais nada. Quando nós somos cheios dele, não há espaço para medo. Não há espaço para duplo pensamento. Não há espaço para dúvida, para incerteza. Não há. Quando nós somos cheios dele, só há espaço para ele. E tudo que fazemos é diante e na direção da vontade dele. Tudo que pensamos é no propósito de agradar a ele. E nessa noite, meu amigo, eu quero te convidar a ser cheio dele, a receber ele, a ser tocado por ele. Eu quero te convidar a parar de ficar pulando de festa em festa. É São João, é. Passou São João, tristeza, dor, solidão. Porque festa passa. Mas Jesus não. Jesus não passa não. Jesus ele é eterno. E se você colocar no seu coração o desejo de ele transformar a sua vida, não se preocupe não, que ele vai te transformar. Ah, irmã, mas é tão difícil ser crente, porque para ser crente a gente tem que parar de fazer um bocado de coisa. Tem, mas a gente não para só não. Todo mundo aqui que parou de fazer um bocado de coisa, não foi só não. Foi com ele. Foi ele que ajudou, que tirou, que limpou. Foi ele que restaurou. Eu também estava perdida. Eu também não tinha direção. Eu também estava oprimida. Eu também não tinha felicidade plena. Porque felicidade plena não é ausência de luta, não, querido. Felicidade plena é estar na luta e ele está com você. Felicidade plena é estar ali, ó, batalhando, mas ele está com você.
Felicidade plena é, olhe, Jesus, o dinheiro apertou, mas eu sei que o Senhor não desampara o justo. Felicidade plena é, oh Jesus, meu sonho é esse. Aí Jesus pergunta assim: meu filho, teu sonho é esse. Vamos ver se está junto comigo. Se está junto comigo, se preocupa não, que teu sonho é o meu também. Felicidade plena é isso. E eu quero dizer para você nessa noite, meu amigo, minha amiga, que está ouvindo esta palavra, que está ao alcance desse som. Felicidade plena só com Ele. Enchei-vos dele. Seja cheio dele. E eu quero te dizer, eu duvido que você vai se arrepender. Fácil não é não, mas vale muito a pena. Esse povo que está aqui sabe disso. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Aleluia. Vale muito a pena. Você que ainda não aceitou a Jesus e que deseja fazer uma aliança com o Senhor. Você ouviu? Jesus mudou a história da samaritana. Transformou a realidade da samaritana. E Jesus, Ele quer transformar a sua realidade também. Não se prenda não. Ah, mas ainda vai ter festa. Meu amigo, hoje tu tens escolha. Aceite vida. Aceite mudança. Mudança eterna. Aceite ao Senhor Jesus, que se doou por você. Colossenses, o texto de Paulo em Colossenses, ele vai dizer que ele riscou a cédula que era contrária a nós. Ele pregou a cédula na cruz e ele nos libertou. Você nasceu para ser livre, livre na presença de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Enquanto nossa irmã louva o Senhor, convide alguém. Olha aí do seu lado. Se tem alguém, fala de Jesus. Traz ele aqui, traz ela aqui. Como errei, porque me queres tanto assim, filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu, filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 filho, vem ser meu, filho, eu quero ser teu Deus. Amém. Eu já quero agradecer a minha oportunidade. Agradeço a confiança dos irmãos que me convidaram. E que o Espírito Santo de Deus fale mais alto e mais forte no seu coração. Não perca a oportunidade. Amanhã pode ser muito tarde. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.